Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma introdução aos leilões de veículo, o que são e como funcionam. Para quem não me conhece, eu sou o Itamar Rocha, trabalhei um tempo comprando e vendendo veículos de leilão e com isso eu acredito que posso dar algumas dicas preciosas para vocês. Se você se interessa por esse tipo de assunto, já peço por favor, clica ali em se inscrever, ativa o sininho das notificações que eu vou trazer muito conteúdo legal para vocês. Bom pessoal, primeiro eu gostaria de falar para vocês o que são os veículos de leilões, né? De onde que eles saem, como que eles vão parar naqueles pátios, qual o caminho percorrido até lá. Bom, existem alguns casos. Eu vou começar aqui pelo queridinho do pessoal, né? Que o pessoal mais gosta, que geralmente são veículos inteiros, que são veículos recuperados de financiamentos. O que quer dizer isso, Itamar? Bom, você vai lá, compra um veículo financiado, sei lá, em 48, 36, enfim, 60 vezes, tu começa a pagar ali, depois surge um imprevisto, por exemplo, você perde o emprego e não consegue mais arcar com essas parcelas, né? Você pode vender o carro, mas às vezes a pessoa acha que vai conseguir se recuperar desse baque financeiro e acaba que não dá tempo e a financeira vem e apreende seu veículo, né? Na verdade eles falam de busca e apreensão. Eles pegam o carro de volta e mandam para o leilão para tentar recuperar essa dívida que você tem perante a financeira. Então esses são os carros de financiamento, carros recuperados de financiamento. Existem também outras classificações que são pequena monta, média monta. Vamos começar com esses, pequena monta e média monta. O que são esses veículos? São veículos que se envolveram em sinistros. O que são sinistros? Batidas, né? Às vezes o carro segurado ou às vezes um carro de terceiro que um carro segurado cobriu. E por algum motivo entenderam que esse carro ficaria mais caro arrumar do que dar um novo carro para a pessoa. Na verdade, pagar o valor de tabela do carro para a pessoa que sofreu esse acidente, né? Então, essa classificação média e pequena monta, a pequena monta você pode simplesmente arrumar, pagar a documentação do carro e sair rodando perfeitamente. A média monta não, a média monta você precisa arrumar o carro, depois submeter ao carro a um laudo do metro, porque foi uma batida mais agressiva, geralmente afeta a estrutura do carro, ou carro de enchente, geralmente sai média monta. E a regulamentação entende que você precisa submeter esse veículo a uma perícia mais criteriosa. Também existem os carros RM. O que é o tal do carro RM? Quer dizer remarcado. São carros geralmente, que foram roubados, os ladrões eles raspam os números ali de chassi para dificultar a identificação do veículo perante a polícia, né? Então eles fazem eles raspam, né? Quando esse carro é recuperado com o número raspado, é preciso remarcar esse veículo, ou seja, refazer a numeração do chassi, às vezes numeração de motor e etc. Nem sempre são carros roubados, tá? Por exemplo, se você pegar aí o ninho, o pessoal fala o ninho pitbull, que é aquele ninho quadradinho que já é o flex ali, eu acho que a partir de 2003, não sei se é 2010, você encontra esse ninho. É muito comum, o número de chassi dele, ele fica ali no assoalho, na parte do passageiro, onde você coloca os pés. É muito comum aquele número oxidar e você não conseguir mais identificar o número que está ali. Então, mesmo o carro não foi roubado nem nada, é preciso remarcar esse veículo. Itamar, quais que são os problemas do carro remarcado? O problema do carro remarcado, gente, é valor de mercado. Assim como o carro de leilão, o brasileiro tem um mito que o carro não vale por já ter passado em leilão. Por ser remarcado, então nem se fala, perde muito valor de mercado, tá? Mas quais que são os problemas reais fora de mercado? Nenhum, entendeu? O carro foi remarcado, você tem um documento ali avisando que o carro está remarcado, a numeração correta está ali, está tudo certo. Então não tem problema nenhum com relação ao veículo. O problema é mais ligado ao mercado. Também existem os leilões de sucata. O que são leilões sucata? São leilões de veículos que não devem voltar a rodar.
Ou seja, esses veículos são vendidos a fins de sucata, para retirar peça, para vender peso de ferro. Então, uma pessoa comum, uma pessoa física, não pode participar desse tipo de leilão. Para participar desse tipo de leilão, você tem que ter uma empresa do tipo desmanche, entendeu? E para você ter essa empresa do tipo desmanche, você tem que seguir uma lista de regulamentação lá com relação ao armazenamento de veículo, dano ambiental. Tem um monte de coisa para você conseguir tirar essa licença. Não é uma licença tão simples, ok? E hoje, pessoal, também temos que ficar alerta, né? Porque devido a essa alta dos preços aí, tem muito particular mandando o carro para leilão. Eu não sei ainda ao certo como funciona, mas eu imagino que você tem uma loja de carros lá, você entra em contato com o leilão e fala, ó, eu quero vender meu veículo por vocês, o piso, o valor mínimo é esse, o que passar disso eu estou disposto a entregar o veículo, aí corre o leilão e o carro é entregue. Isso está se tornando cada vez mais frequente, né? Você entra lá, você vai ver a classificação do tipo do leilão, não é pequena monta, não é média monta, não é produto de furto, que seriam os carros roubados, não é nada. Tá lá simplesmente carro sem garantia, não sei o que, não sei o que. Aí você vai ver lá quem é o vendedor. Geralmente o vendedor, pessoal, é muito comum ser o que? Serem as financeiras. As financeiras ou o que? As seguradoras, que são ali os pequena monta e média monta. Aí você vai ver, tá um nome nada a ver lá, o nome de loja, o nome de pessoa física, enfim. Esses veículos, acredito eu que são veículos que há um acordo ali entre proprietário e leilão para vender o carro pelo leilão. E por último, eu tenho que lembrar de falar para vocês os leilões do Detran, né? O que são os leilões do Detran? Geralmente são carros com documentação atrasada, que foram presos, a pessoa não vai lá buscar, ou o carro que bateu em rodovia vai para o pátio e as pessoas não buscam, enfim, tem vários casos. Esses leilões de Detran geralmente têm um preço razoavelmente baixo, porque são veículos ali que geralmente ficaram expostos ao tempo durante um longo período. Se a pessoa não tinha dinheiro para pagar ali a documentação do veículo, quem sabe se ela trocou o óleo daquele carro, entendeu? Então assim, o leilão do Detran são veículos geralmente que estão lá por a pessoa não ter dinheiro para manter o veículo. Falado isso, pessoal, eu gostaria de abordar um tema com vocês que é muito importante, né? Que eu diria que 90% das pessoas que procuram um leilão estão procurando isso. O que? Preço, pessoal, justamente, preço. Você só compra um carro no leilão pelo preço, a não ser que saia uma exclusividade lá falando de antiguidade, de exclusividade, e o pessoal vai comprar no leilão por ter aquele veículo exclusivo, né? Fora isso, o pessoal procura preço. Pessoal, como avaliar o preço? Como avaliar o preço? Itamar, é escrito em pedra? Não, não é. Varia, pessoal, varia. O que acontece? Varia, por exemplo, com relação ao modelo do veículo, marca, porque tem veículo que é muito procurado no mercado, tem veículo que é vendido acima do preço da tabela FIPE, tem veículo que é vendido abaixo. E eu pelo menos, procuro olhar duas variáveis, tá? Uma é o preço da FIPE do veículo. Então eu vou lá, vejo o veículo que eu tenho interesse, ano, modelo, tudo certinho, vou lá na FIPE e olho qual que é o preço dele segundo a FIPE no momento. Olhei isso, pessoal, como eu disse, a FIPE não dá para se confiar 100%. Por quê? Porque às vezes o mercado não segue a FIPE. Então eu vou lá, abro o LX, abro o Mercado Livre, abro Web Motors, abro Autocompra e vou procurar qual que é a média de preço desse veículo. É claro que eu preciso ver um veículo ali que não tenha débitos, que esteja pronto para rodar, né? Para eu ter um parâmetro para comparar com a FIPE. Então eu vou lá, olho o preço de mercado dele, realmente está dando a FIPE ali, está dando uns 10% abaixo da FIPE, beleza, agora eu já tenho parâmetro, eu sei qual que é a FIPE e sei qual que é o preço praticado pelo mercado
de carros que não tiveram passagem por leilão, porque, como eu já disse, se tiver passagem por leilão, o preço sofre alteração, porque o brasileiro tem esse preconceito de carros de leilão. Pronto, agora eu tenho o preço da FIPE e o preço de mercado. O que eu vou fazer? Eu vou olhar o lote em questão, ler com muita atenção o edital, ver quais que são as taxas que deverão ser pagas nesse lote. Por exemplo, às vezes eles fixam uma taxa de transferência, você tem que fazer pelo despachante deles. Às vezes fala lá que tem o IPVA do ano por conta do comprador. Hoje, se você pegar um carrinho de 50 mil, o IPVA já não sai tão barato. Então, assim, é um valor de se levar em consideração. Você vai ter que ver quanto você vai gastar de frete desse veículo, porque o certo é levar em guincho. Às vezes o veículo não está rodando, mas mesmo que tiver o correto é levar em guincho. A não ser que você já pegue o documento de rodar ali na compra do veículo. Não são todos os carros que eles já entregam, aliás é difícil, tá? Eles te entregarem o documento de rodar do veículo ali no dia da retirada do pátio, entendeu? Então entra aí valor de guincho. Outra coisa que é o principal, que é o X do leilão, a caixinha preta. Quanto você vai gastar no conserto do veículo? Ah, Itamar, que conserto? O carro está inteiro. O carro está inteiro, mas você não andou, você não ligou, você não sabe se o carro vai sair de lá andando ou se quando você der na partida o carro está, por exemplo, fundido. Esses casos mais extremos são raros, tá, pessoal? São raros porque os leiloeiros falam que não se responsabilizam por manutenções que precisam ser feitas, mas caso você comprar um carro com motor fundido, ali tem um respaldo jurídico, provavelmente se você entrar na justiça você vai ganhar. Então eles evitam de não descrever esse tipo de coisa, tá? Mas, por exemplo, vamos supor, você comprou um carro de enchente. Um carro de enchente ali é suscetível ao quê? Ao calço hidráulico, que o pessoal fala. Para a pessoa mais leiga aí, o calço hidráulico, resumindo, você vai ter que fazer o motor. Entendeu? Vai gastar dinheiro, ainda mais nos tempos de hoje. Então, você tem que ter muita atenção quando você for calcular o preço do veículo, pensando no que você vai gastar. Ah, Itamar, como eu vejo isso? Essa é a parte chata, entendeu? O que eu aconselho, o que eu geralmente procuro? Eu procuro geralmente carros pequena monta, porque são carros que tiveram uma colisão ali, você consegue ver a colisão, dificilmente são carros que vão ter problema de motor, etc. É claro que pode acontecer, mas é mais difícil. Então o que eu faço? Eu vejo ali, por exemplo, vamos pensar em danos estéticos, né? Ah, tem um farol da frente para trocar, tem um para-choque. Eu vou lá no Mercado Livre, procuro o valor do para-choque, procuro o valor do farol, procuro novo, procuro usado. Vou numa funilaria, pergunto, quanto está saindo para pintar um para-choque? Quanto está saindo para trocar um farol? Não sei o que. Tento me antecipar o valor que eu vou gastar. Tendo isso em mão, eu tento colocar no papel o valor que eu vou gastar em conserto do veículo, o valor que eu vou gastar em documentação, o valor que eu vou gastar em frete, em comissão, em outras taxas digital, e tento bolar um preço. Ah, Itamar, quanto que deve ser? Gente, novamente eu falo, não é escrito em pedra. Eu procuro que o carro varie ali abaixo da FIPE uns 20 a 30%. Você vai conseguir isso? Não sei, está cada vez mais difícil, mas você pode tentar, você pode garimpar com calma. Tenta não ser afobado. Então eu somo tudo isso no valor do lance e vejo se está ali abaixo de 20 a 30% da FIPE. Ah, se o carro é remarcado, eu abaixo mais, porque eu sei que quando eu for vender, o mercado joga o preço para baixo do veículo, entendeu? Então é isso, quando você for pensar no valor que você vai pagar no carro, leve tudo isso que eu falei em consideração. Já falando, já comecei a falar agora de risco, né, de pegar um carro com motor fundido, etc. Essa parte é uma parte muito importante, pessoal. É parecido com uma bolsa de valores, vamos dizer assim. Não viajei? Desculpa, pessoal, mas tudo bem, vai. Está envolvido muito risco ali, né? O que acontece? Você paga muito mais barato porque você está passando por um risco muito grande ali de, por exemplo, ter um veículo de leilão
que você, no fim das contas, paga o preço de mercado. Ah, Itamar, como assim? Vamos supor, eu comprei lá um veículo de enchente, 30% da FIP, eu tinha maior vontade de andar de Audizinho, vamos pôr, ou uma BMzinha. Peguei lá uma BMzinha, uma 320 linda, velho. Paguei 30% abaixo da FIP. Nossa, o carro é perfeito, tem nem risco. Você fala, estourei. Aí quando você pega esse carro, vai tentar funcionar, o motor foi para o espaço devido ao alagamento, devido à água no motor, né? Aí você vai lá e vai gastar muito dinheiro. Ah, Itamar, mas 30% de uma BMW é muito dinheiro, eu faço o motor. Vamos supor que você consiga fazer, tá? Você fez ali, você falou, ufa, tá dentro ainda, né? Graças a Deus, agora vou ter minha BM. Aí você monta o motor lá no lugar, tudo legalzinho. Quando você vai dar partida, o carro não pega. Esses carros, por exemplo, tem muita eletrônica embarcada, muita tecnologia. Aí você vai atrás de autoelétrico, vai ter que trocar peça, vamos supor que tem que trocar um módulo de injeção, alguma coisa do tipo. Resumindo, o carro passou do valor de mercado de um carro sem leilão e você está com um carro de leilão na mão, pagando o valor de mercado de um carro sem leilão. Quando você for vender, esse carro ainda vai ser um carro de leilão, por mais revisado que o carro seja. Tá, pessoal? Eu vejo o pessoal aí vendendo um carro revisadérrimo de leilão, valor ali perto do valor de mercado. Eu não acho que essas pessoas estão erradas, mas infelizmente há esse preconceito com relação ao carro de leilão e é muito difícil vender. Não vou falar que não vende também, porque às vezes uma pessoa entende de carro, é um carro que ela quer ali num modelo específico e ela acaba topando em pagar o carro de leilão num valor ali mais próximo do mercado, por ser um carro procurado por ela. Mas isso não é regra, tá? Geralmente o pessoal quer pagar bem menos em carro de leilão. Eu mesmo tenho um vídeo aí no canal que eu comprei acho que um Honda City e paguei, acho que por volta de 30%, por aí, abaixo de tabela, na rua, né? Comprei no LX. E assim, era um carro que tinha detalhes de lataria, provavelmente devia ser um carro que bateu. Eu não quis nem fazer lauda, porque assim, o cara já me avisou que o carro era de leilão. Olhei o carro, olhei pneu, olhei mecânica, estava de acordo com o que eu precisava na época, paguei o carro, mas não sei exatamente qual a passagem dele. Enfim, isso se consegue, tá? Se você olhar bastante no LX, você consegue valores. Se você parar, abrir o LX e abrir um leilão ali, acompanhar o veículo que você procura dos dois lados, você vai ver que às vezes o preço é bem parecido. Por isso que eu falo, pessoal, tem que garimpar. Se for para pagar um preço parecido de OLX, vai lá no LX, anda no veículo, testa tudo, testa motor, testa elétrica, puxa documento e compra suave, sem susto. Porque no leilão você está suscetível a susto. Você não sabe exatamente o que vai vir no veículo. E vou falar mais, você não sabe nem com relação à documentação, porque assim, eu já cansei de comprar veículo que falava que constava débito de PVA, por exemplo, e o carro vinha tudo pago. Graças a Deus nunca aconteceu o contrário comigo, mas é possível, entendeu? Aí você tem que ler o edital justamente por causa disso, porque às vezes o pessoal fala lá no edital, qualquer débito que venha aparecer, cobrimos até R$600, o que passar é seu. Ah, Itamar, isso é comum? Não, não é comum, pessoal, porque geralmente, quando um carro vai a leilão, geralmente, tá, pessoal, tem uma troca de nome ali, porque era de uma pessoa que sofreu a busca e apreensão, voltou para o nome da seguradora, da financeira, ou o carro sofreu uma colisão, voltou para o nome da seguradora. Então, como teoricamente, houve uma transferência não muito antiga, os débitos que tinham no veículos provavelmente foram pagos nessa transferência, mas não dá para a gente contar com isso, que é muito arriscado. Dado isso, pessoal, vamos balancear bastante os riscos para não acabar saindo caro. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se você chegou até o final, quer dizer que não foi tão desinteressante, então, por favor, desce o dedinho no like, se possível faça um comentário aí, ajuda a aumentar o engajamento, manda para aquele seu amigo que está pensando em comprar um veículo no leilão, às vezes seu filho, seu sobrinho. É muito comum, alguns sobrinhos meus
virem me procurar perguntando a respeito de veículos de leilão pelo preço ser muito abaixo do mercado. E é isso aí, pessoal. Agradeço e até o próximo vídeo.